Coisa boa poder estar aqui junto com os irmãos, igreja cada vez mais cheia, chegando pessoas que querem estar junto conosco, ouvindo a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. Meus irmãos, nós, a bem dizer, acabamos de chegar da conferência da APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelismo e Comunicação. Foi lá em Gravatá desde sexta-feira. Nós estivemos lá, foi uma bênção. O tema foi santificai-vos. Você precisa se santificar? A palavra de Deus diz: quem for santo, santifique-se mais. Você foi santo, ou seja, você foi separado. Mas viva uma vida santa na presença do Senhor. Amém? Meus amados, por favor, abra a sua Bíblia. 2 Reis, Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 4, versículo do 1. 2 Reis 4, de 1 a 7. Vamos fazer uma leitura responsiva. Todo mundo achou? E tem também aqui para você poder acompanhar. Pensa comigo, por favor, que não é apenas uma leitura. É a boca de Deus falando para você. Entenda isso. Isso aqui é um fato que aconteceu, que para o nosso Deus, que Ele é ontem, é hoje e vai ser eternamente, Ele não se limita no tempo. Entenda comigo. É como se esse acontecimento estivesse acontecendo agora. Para Deus é tudo assim, ó, acontecendo. Tá? Então eu queria que você prestasse atenção em tudo que está sendo falado aqui. Vai entendendo e percebendo assim o que é que Deus quer falar para você nessa noite. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas e todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, a mulher, a viúva, saiu da presença de Eliseu, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas e elas iam enchendo. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vive do resto. Amém? Você entendeu bem a palavra de Deus? Entendeu? Essa é uma história real. Aconteceu. O mesmo Deus que fez isso aqui tudo, Ele é o mesmo Deus hoje. Pode fazer na sua vida. Amém, meu irmão? Senhor, meu Pai, louvado teu nome. Sua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. É apta a discernir pensamentos, intenções. Ela divide a alma, medula. Ela, Senhor, discerne o mais profundo da nossa vida. Fala conosco, que a tua palavra possa penetrar em cada mente e coração aqui presente.
E vá ao encontro, Senhor, do que nós precisamos. A gente quer ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, foi lançado um filme há muito tempo atrás, em 1960. Muitos aqui não eram nascidos. Tem alguns que eu não vou olhar para não denunciá-los, que já eram até adultos nessa época, né, nos anos 60. Mas o filme era Poliana. É um filme bem interessante, tem livros, é um clássico. Inclusive, o filme é baseado nesse livro. É um livro de Eleanor Potter, que ela conta uma história muito interessante. É uma garotinha órfã que vai viver com a sua tia muito ranzinza. Ela é uma garotinha que não tinha ninguém, vai conviver com a tia. Mas um fato que é interessante no filme é que essa menina, ela não desanima com as coisas e as dificuldades, as coisas contrárias, tudo que acontece. Mas você é órfã. Ela falou, mas graças a Deus eu tenho uma tia que me abrigou. Mas você, o seu cabelo é de tal jeito. Ele diz, mas pelo menos eu tenho um olho para ver as belezas que Deus deu. Parece uma brincadeira. Tudo que se vai falar negativamente para ela, ela encontra não como uma coisa dissociada da realidade, mas ela consegue ver compreensões e perspectivas que a vida está apresentando para ela. Mas veja bem, você não está estudando numa boa escola. Aí ela diz, mas pelo menos eu tenho uma escola, boa ou ruim, eu tenho uma escola. Tem muita gente que não tem escola. E assim ela ia dissipando todas aquelas mensagens ruins que vinham, e ela dissipava com uma coisa boa. No final das contas, meus amados, eu acho que a vida é mais ou menos assim. A gente decide como é que nós vamos decifrar, interpretar a nossa vida. É interessante. Existe uma poetisa mineira chamada Adélia Prado. Eu gosto muito dela. E ela tem uma frasezinha que é interessante. Ela diz assim, olha, quando Deus quer me castigar, Ele me tira a poesia. Então eu olho para uma pedra e vejo só uma pedra. Entenderam? Tipo assim, a vida dela é cheia de poesia. Até uma pedra para ela, ela vê poesia naquela pedra. Quando ela não vê poesia nas coisas, ela interpreta como um castigo de Deus para mim. Como é que está a sua visão da vida, do mundo? Rubem Alves, ele diz assim, ó, basta que a beleza more nos olhos e o mundo inteiro será transformado. Bonito, né? Mas talvez ele tenha plagiado o Rei do Universo quando esteve aqui na Terra. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 24, quando ele diz assim que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se forem maus, teus olhos terão trevas. Então o corpo todo vai estar em trevas. Você já viu pessoas que ele tem um olho ruim para a vida? Tudo é negativo, tudo está reclamando, tudo está faltando. Pelo que a gente já falou aqui, presta atenção, não deixa que a sua mente se desvie em nome de Jesus. Eu acho que tem dois jeitos de você perceber a vida: como uma dádiva, como uma gratidão a Deus. Presta atenção aqui, olha aqui. Você acha que nesse momento, lá no Hospital da Restauração, vá lá. Eu queria levar vocês lá para vocês verem aquela ala que fica ali na espera. Não tem nem maca para todo mundo, é gente no chão, tem gente balançando a cabeça assim, porque já viveu aquilo ali, olhou, viu. E você está aqui, ó, todo arrumadinho, cabelinho na escova, na chapinha, cheiroso.
Se tiver com a barriga vazia, talvez, né, porque saiu rápido, mas não é falta de comida. E se for, daqui a pouco vai ter comida. Ou seja, existe motivo, dádivas, gratidão, louvor. Você está vivo, agradecendo pelo que tem. Ou você pode viver a sua vida reclamando pelo que você não tem. Eu queria estar numa igreja maior. Eu queria estar numa igreja como eu estive ontem à noite. Ontem? Não, sexta noite, certo, Pablo? Quem foi que pregou sexta noite? O HDL bom, né? O colesterol bom, o Hernandes Dias Lopes. Ah, não, eu gostaria que fosse assim, né? O reverendo Robson Grangeiro pregando sempre, reverendo Sávio, né? Presbítero Mano pregando. Você pode pensar milhões de coisas. E não se conformar com o que tem. Será que existe mesmo esses negócios na vida? Ou seja, resumindo aqui para não ficar me delongando muito, você pode olhar a vida pelas ausências ou olhar a vida pela presença, do que tem, do que faz diferença na sua vida. Eu pergunto para você, olha aqui para mim, o que é que fala mais alto no seu coração? É o que falta? Ou é o que você diz, Senhor, muito obrigado, amanheci, estou vivo. Eu me lembro uma vez lá no Rio de Janeiro, estava fazendo um curso muito pesado, o curso é basicamente físico, cansado, e eu perdi um pouco esse costume. Eu ligo para minha mãe quase todo dia mesmo, mas assim, antigamente dava uma ligada, fazia meu devocional, já ligava para ela, porque eu sabia que ela fazia o devocional dela. Poxa mãe, estou cansado, pai, tem que enfrentar isso tudo de novo. Aí lá do outro lado do telefone, este é um dia que o Senhor nos fez, regozijemos-nos nele, se alegre, rapaz. Eu digo, tá pensando? Dona Betinha pega pesado, tem esse negócio não, viu? Então como é que você percebe as coisas da sua vida, o coração? Vamos aqui para o texto, né? Porque a gente poderia ficar falando direto assim, de pessoas que só vê a ausência, né? Tem pessoas que, rapaz, eu estou achando falta aqui de, sei lá, um som melhor, estou achando falta aqui de mais um ar-condicionado, e tem outros que estão assim, rapaz, você percebeu? Viu lá o telão? Que coisa linda e tal. Então é sempre assim, vai ser sempre assim, e não é diferente nessa mulher do texto. Olha aqui comigo, o texto. Ela chega para Eliseu. Como é que ela se aproxima de Eliseu? O senhor sabe que eu não tenho marido, não tenho dinheiro, não tenho como pagar, vou perder meus filhos. Só bronca. Só bronca. Eliseu pergunta assim, ó, o que é que você tem em casa? Observe no texto que antes dela responder, tem uma vasilha de azeite. Ela responde aqui, tua serva, o quê? Tua serva não tem nada. Olha que coisa interessante, meu. Olha que coisa interessante. Ou você tem alguma coisa ou você não tem nada. Mas ela já disse logo que não tinha. Me desculpe, estou meio, mas vamos embora. Será que você é assim também? Está tudo errado em mim. Não deu, está tudo errado. Se você vê a mulher do texto aqui, perdi, não tenho, me ajude. E Eliseu começa a reconfigurar aquela mulher. O que é que você tem? Não tenho nada. Apenas uma botija. Vocês já perceberam que é recorrente essa pergunta na Bíblia? O que é que você tem na mão, Moisés? Eu sou um homem de lábio pesado, eu não tenho condições. O que é que você tem na mão, Moisés? Uma vara. É com essa vara que você vai libertar o povo do Egito. Na sua mão é uma vara, mas na mão do Senhor, essa vara abre o mar vermelho. Louvado seja o nome do Senhor.
Essa vara abre o mar vermelho. Alimenta a multidão. Mas como é que a gente vai alimentar essa multidão toda? O que é que você tem aí? 5 pães, 2 peixinhos. Mas o que é isso para tão grande multidão? Nas mãos do Senhor, alimenta e ainda sobra. Louvado seja o Senhor. Você quer ser curado? Senhor, quando a água é agitada, não tenho ninguém. Perceba que as pessoas sempre olham as ausências, o que não tem, o que não pode. O Senhor não perguntou nada, Ele perguntou se você quer ser curado. Mas o pessoal parece que tem essa mania de ficar sempre: Senhor, acabou o vinho. Rapaz, encha de águas talhas. Só encha. Quem foi que mandou? Faça tudo o que Ele vos disser. Quem está mandando é o Senhor. Sabe o que é que sai depois? Vinho da melhor qualidade. O que era para transformar um casamento maravilhoso num chafúrdio, em algo totalmente acabado, destruído. O camarada disse: meu amigo, você deixou o melhor vinho para o final. Louvado seja o nome do Senhor. Com o Senhor é assim, e é assim. Vamos ver alguma coisa que nós temos nessa tarde e noite. Deixa eu falar um negócio para você. Você tem o necessário para o milagre de Deus na sua vida nessa tarde. Amém? Amém. Você tem o necessário para o que Deus quer fazer na sua vida. Pode ter certeza, você tem o necessário. Sabe por quê? Porque Ele é o protagonista. No Salmo 23 ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem é o seu pastor? É o Senhor, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas, deu a vida por você. Pensem, aquele que não poupou a própria vida, porventura não dará a vocês todas as coisas. Pensem. O que é que você tem? Você tem uma família, você tem um trabalho. Pode ser que você não tenha um trabalho. Você tem saúde. Eu estou rouco, você pode estar com alguma coisa, mas você está aqui, você tem saúde. Você não está com câncer, você não está numa cama de hospital. Eliseu não quer dizer que uma botija é suficiente para ela viver, mas ele quer dizer assim: olha, essa botija pode ser a porta para o milagre do Senhor na sua vida. É suficiente, não precisa mais do que isso. Você tem uma voz, não tem? Quem sabe você pode cantar. Está aí uma voz linda escondida. Está aí uma capacidade de tocar ou fazer alguma coisa, ensinar ou qualquer. Deus pode usar você e você está escondendo, porque só olha a ausência. Deixa eu repetir para você. Você tem o necessário para Deus fazer o milagre na sua vida. Você tem joelho, não tem? Para dobrar. Você tem uma Bíblia em casa, não tem? Para ler. Ah, mas meu esposo, o marido é santificado pela esposa. Não é em vão que se ora. Segunda coisa, você tem instruções eficazes. Deixa eu te explicar. Eliseu deu algumas instruções para a mulher. Ela falou assim: ó, pega a vasilha, vá atrás de outras, peça emprestado. Entra em casa, fecha a porta, enche as vasilhas até encher todas elas. Quando acabar as vasilhas, vai acabar o azeite. É mais ou menos isso que ele fala. Então, olha aqui para mim. A mulher fez exatamente o que Eliseu mandou ela fazer. Exatamente. Quando ela cumpre aquilo que Eliseu mandou fazer, no final o que é que ela acontece? Ela desfruta do milagre. Deixa eu falar para você. Eu e você, meus irmãos, nós temos instruções eficazes aqui nessa tarde, dadas pelo Senhor Deus, para a minha vida, para a sua vida, para acontecer o milagre. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Amém. Porque, meu amado, pelo Espírito Santo, essa palavra de Deus aqui, ela está na nossa vida aqui, para ser desfrutada, aplicada, praticada. E olha aqui para mim.
não tem como o milagre não acontecer. Não podemos alegar ignorância. Eu não conhecia. Está aqui a palavra. Você tem vindo à igreja. Você tem escutado. E às vezes até é crente desde a infância. Então, as instruções eficazes para você ter uma vida vitoriosa na presença do Senhor, diante de Deus e do mundo, você tem. Quer saber? O assunto é oração. Você sabe que ele diz: orai sem cessar, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ele fala tantas vezes para que você busque a ele no oculto, no quarto secreto. Vocês orarão assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Você já tem instrução específica. Eliseu deu as instruções específicas para a mulher, ela cumpriu certinho, o milagre aconteceu. Você quer o milagre? Pois é, a palavra de Deus está aqui para mim e para você. Ah, eu não sei o que Deus quer de mim. Ah, não sabe? Então, se você falta perdoar alguém, deixa eu falar para você, a palavra de Deus diz assim: perdoai vossos inimigos, aquele que lhe ofende. A palavra de Deus tem instrução certeira para você. Mas você quer ter o milagre, passando por cima dessa palavra, não perdoa. Você quer ter instruções específicas sobre verdade, sobre honestidade, instruções claras e eficazes estão aqui na palavra de Deus. E muitos de nós, meus irmãos, estamos sofrendo por desobediência à palavra. Sem oração, sem palavra, sem comunhão com os irmãos. Aí o que acontece? Só resta olhar a vida pelo que falta. Está faltando. Olha a minha vida, é diferente disso, eu queria ter aquilo, porque eu não tenho aquilo. Olha a vida pelo que falta. Quando eu pauto a minha vida pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela oração, são palavras que podem mudar a minha vida. O milagre vai acontecer. Eu creio nisso. O desafio é pôr em prática a palavra, para que o milagre aconteça. Lá em João capítulo 13, o Senhor diz assim: agora que vocês já sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês já sabem essas instruções específicas e claras, vocês serão felizes se vocês praticarem. Mas infelizmente o que acontece é que acaba o culto, você sai daqui e parece que nada aconteceu, esquece de tudo. Terceiro ponto: você tem pessoas com quem você pode contar. No Congresso Santificai-vos, olha aqui, meu irmão, não deixe perder o fio da meada, não. Contaram a história de um monge que ficou 30 anos em cima de um poste, que queria viver separado, porque para ele santificação era isso, viver separado. Santo Antão, tem até a vitória de Santo Antão. Santo Antão foi um homem lá que viveu não sei quantos anos dentro de uma caverna. Santidade é uma vida em comunidade. Quando você vê alguém dizendo que não, a minha igreja é em casa mesmo, eu adoro a Deus aqui mesmo, lá dentro da igreja, é aquela mesma historinha, só tem gente falsa, é aqui onde você vai desenvolver a santidade, é entre o povo de Deus, que a palavra diz que é ferro afiando ferro. Você acha uma pessoa que é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não tem princípios e tal, você é pior do que ela. Eu sou pior do que você. Se a gente pensar desse jeito, a gente vai caminhar. E o que eu quero dizer para você, meu amado, você tem pessoas com quem contar. Por isso que o profeta falou assim, ó: peça vasilhas emprestadas, não poucas, peça. Quem orienta a vida pela ausência, normalmente é meio orgulhoso. Não vai pedir ajuda. Porque isso aqui revela também humildade. Você sair batendo na cara dos outros pedindo as coisas. Eu queria ter uma prateleira de vasilhas para não pedir a ninguém.
Para com isso, meu irmão. Aqui no meio do povo de Deus, reunião de oração, aqui ó, toda quarta-feira às 15 horas, vem aqui pedir, meus irmãos, ore para minha filha, ore para o meu filho, ore aqui para um emprego tal, ore, é aqui onde você vai abrir o coração. Você tem pessoas com quem você pode contar aqui, e é aqui que acontece o milagre, é no meio da comunidade. Não foi? Ele poderia muito bem, vá para sua casa, tranque a porta e o milagre vai acontecer, vai começar a jorrar azeite. Mas por algum motivo ele disse, vá na sua vizinhança. Imagina se você não se desse bem com os vizinhos. Se ela fosse aquela mulher, aquela crente chata. Quando ela batesse na porta, a turma ia ignorar, não ia? Mas olha só, pessoas orientadas pela ausência não sabem o que querem, né? Não conseguem pedir. Sabe aquelas pessoas assim que... eu fiquei internado há um mês, ninguém foi me visitar. Mas quem quer adivinhar que você estava doente? Fala. Você não está em comunidade, como é que a pessoa vai saber? Você não convive. Entenda isso, meu irmão. Você tem pessoas que você pode contar, peça vasilhas, comunique, bata na porta, venha para a reunião de oração, venha para discipulado, conviva, participe, vida comum na igreja. É isso que o Senhor quer. Mas talvez precisamos de humildade, né? Tem gente que queria, vou repetir, eu queria ter uma coleção de vasilhas para não pedir nada para ninguém. Aí Deus coloca um espinho na carne para você vir aqui, né? Compartilhar, abrir o coração. Você tem portas para fechar também, meus irmãos. Tem um tipo de experiência com Deus, olha aqui, tem um tipo de experiência com Deus que é da sua porta para dentro, tá? Isso é interessante. Você vai contar com as pessoas até certo ponto. Eu estou falando aqui do viver em comunidade. Mas tem certo tipo de coisa na vida da gente que não é para todo mundo participar. Da porta para dentro ali é aquele local onde não pode estar dividido, é todo mundo junto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: maridos, viver a vida comum do lar, com discernimento, considerando a mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, para que não se interrompa as vossas orações. Isso aqui foi um texto que eu botei assim, lendo, pode até parecer aleatório, mas Deus pode estar querendo falar com você nessa tarde. Da porta para dentro, o negócio tem que estar tudo ajeitado. Todo mundo sabe que está tendo uma necessidade aqui. Tem alguma coisa faltando aqui. Mas ele diz, feche sua porta e ali vocês começam. Os filhos, a viúva, viram o milagre. Os seus filhos, impactados com o ambiente que tem dentro da sua casa, vão ver o milagre acontecer. Mas se não tiver da porta para dentro as coisas organizadas, os filhos não obedecem, a viúva também não pede, e o milagre não acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, você tem um trabalho a fazer, porque dá trabalho, né? Você ir em direção ao milagre, dá trabalho. Eu não falei que para você ter um milagre, você tem que ler a palavra, buscar ao Senhor. Nesse congresso de Santificai-vos, né, tinha reunião de oração às 5 horas da manhã. Pastor Rocha estava lá pregando. De quem foi aqui para o congresso, só um ia para a reunião de oração. Depois vocês descobrem quem era. Não era eu. Eu estava mal, não deu para ver, né? Não deu. Eu até me acordo cedo, mas não deu. Mas dá trabalho. Você não quer abrir mão. Você faz esforço para acordar cedo, para ir para uma academia, para dar uma malhada, para dar uma pedalada, para ver o sol nascer. Como na época de Claudinho tinha Vamos Abraçar o Sol.
É coisa antiga mesmo. Mas dá trabalho você acordar para querer ler a Bíblia, buscar o Senhor, jejuar, consagrar a vida, querer vir para a igreja. Você vai para tudo que é canto. Para a igreja começa a arrumar motivo, dizendo que não está cansado, que não sei o quê. Ah, hoje eu não vou para o pequeno clube. Eu digo, rapaz, vamos embora para o pequeno clube. Você está dizendo que está cansado, mas se você ficar, você vai ficar assistindo televisão ou no celular. Vamos embora. Vamos embora. É difícil experimentar o milagre porque a pessoa quer ficar na zona de conforto. Não, meu filho, vai bater na porta de cada um, vai pedir vasilhas, vai ter um trabalhozinho em família para fazer, encher o azeite, da porta para dentro. É trabalho, é esforço, é sinergia. Naamã, 7 vezes, mergulho lá para ter, eu vou embora. Não são os rios Abana e Farfar melhor do que esse riozinho aqui do Jordão. Meu chefe, se ele pedisse uma coisa difícil, menino, mergulha aí 7 vezes. Primeira, nada. Segunda, calma, tem que ir. Você começa a orar e parece que o filho não muda. Agora vou orar, vou ler a Bíblia, vou louvar a Deus e parece que o esposo não muda. Calma. Naamã, primeiro mergulho não deu não. Segundo, terceiro, quarto, eu não sei se isso aí vão ser meses, anos. Continua. Eu só sei que no 7º mergulho saiu uma pele e parecia Mary Kay. Limpa. Às vezes é demorado, mas tem que ter jejum, tem que ter perdão, tem que colocar a empresa em ordem, que às vezes está sonegando. Às vezes tem que ter reconciliação. Meus amados, finalizando mesmo, você tem uma vida para viver, porque ele diz assim, depois venda tudo e siga a sua vida. Interessante, né? Eu não sei quanto foi a quantidade desse azeite, porque ele diz assim, e viva do resto, pague toda a sua dívida e viva do que sobrou. Meu amigo, o que é que tem esse negócio aí? Fala aí. Não dá para eu entender. Eu sei que ele diz assim, olha, vai ter azeite suficiente para você pagar toda a sua dívida e você viver com o que sobrou desse milagre. Vamos falar do Evangelho? Cristo pagou a sua dívida. Nos libertou da escravidão e nos deu uma vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês lembram como é que estava a situação daquela mulher? Meu marido morreu, eu não tenho nada, estou cheia de dívida, vão levar os meus filhos escravos. Essa frase que ela fala resume todo o movimento do texto, meu irmão. Todo o movimento, olha só. Dívida, libertação, vida. Perceberam? Eu tenho uma dívida, é impagável. Não tenho como pagar, por isso que vão levar meus filhos como escravo. Você não tinha como pagar a dívida que lhe era contrária. Você foi vendido como escravo, né? Pelo pecado. Mas só que teve alguém que pagou sua dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Libertação. E depois disso você tem vida. Dívida paga, os filhos livres e o sustento garantido. A graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho é isso, é perdão, libertação, vida abundante. A dívida que você tem, o que é que você fez, aí você está pensando assim na sua cabeça, rapaz, fui longe demais, é porque você não sabe o que foi que aconteceu, o que foi que eu fiz, o quanto eu traí, o quanto eu menti, o quanto eu roubei. Em nome de Jesus, a graça do Senhor atinge você. A palavra de Deus diz que o escrito de dívida que era contrário a você, ele rasgou, fixou na cruz, expôs todos os principados e potestades e disse, ele é meu, ele já vos libertou do império das trevas, lhe transportou para o reino do Filho do seu amor, você é dele, liberto. Já que você tem perdão, já que você tem libertação, em nome de Jesus, vida abundante.
Ninguém mais vai ser vendido como escravo. Dívida paga. Agora viva com o resto. Amém, meus irmãos? Algumas aplicações práticas. Traga Cristo. Traga a Cristo. O que é que você tem? Eu não tenho nada na minha vida. Estou cheio de prostituição, de mentira, de vício em pornografia, vício em aposta, em jogo, que agora também tem esse negócio da beta, é uma coisa, né? Todo mundo apostando. Eu estou viciado nesse negócio. Teve um amigo nosso aqui que chegou e falou assim: rapaz, eu estou viciado em celular, cara. Não consigo, estou viciado em celular. Você olha e diz assim: isso é um vaso vazio, tem nada, eu estou seco, estou vazio. Pois é, traga. É uma botija vazia que você tem? Traga para Cristo. Traga para Cristo. Ele vai fazer transbordar o Espírito Santo dele, que é o símbolo do azeite. Vai transbordar, vai transbordar. Não há dívida maior do que a graça de Deus. Ele vai atingir você. Vou repetir: em Cristo a dívida é cancelada, a liberdade é conquistada e a vida abundante é garantida. Amém? Amém. Que Deus abençoe sua vida. Aconteceu com a viúva, sim, é verdade. Você não acredita? Eu creio. Aconteceu. Pode acontecer com a sua vida nessa noite. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, às vezes com o coração vazio mesmo, uma vida vazia, longe de Ti, cheia de pecados, cheia de erros, vasilhas vazias, muito vazias. Não temos nada, Senhor. E o pior de tudo, ó Deus, pesa contra nós uma dívida terrível que nos escravizaram. Essas dívidas nos escravizaram de um jeito que a gente não consegue sair, ó Deus. Mas em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz que Tu, Senhor, nos tirou de um poço de lama e perdição, de um tremedal de lama, colocou os nossos pés sobre a rocha, nos firmou os passos e nos pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essa coisa com temor e glorificarão o Teu nome, ó Deus. Deus, encha o que está vazio agora, ó Deus, com o azeite do Teu Espírito Santo, porque isso é o que Tu dizes. Em todo o tempo sejam alvos os Teus vestidos e nunca falte o óleo, o azeite sobre a Tua cabeça. Não deixe faltar não, Senhor. Está vazio, mas Tu podes encher e fazer transbordar, Senhor. Transborde a Tua graça agora em cada vida nessa noite. Deus, nós queremos ser um vaso novo, Deus. Liberta-nos, ó Deus, dessa escravidão, essas cadeias que nos prendem, ó Deus. Nós queremos viver uma vida abundante, Senhor. Nós queremos ver o Teu milagre, ó Deus, acontecer na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém.